E graça e paz para vocês. Assentado como estão, feche os teus olhos e vamos agradecer ao Senhor por mais uma segunda-feira do Destrinchando a Bíblia. E aqueles que estão acompanhando a aula online agora ou vai acompanhar no outro dia, que seja abençoado por mais uma explanação de alguns livros da Bíblia Sagrada. E eu creio que assim como as outras segunda-feira, hoje será mais um dia que nós iremos caminhar junto aqui e aprender. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais uma segunda-feira. Muito obrigado por mais um Destrinchando a Bíblia. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio de estar aqui na tua casa para nós conversarmos a respeito dos livros da Bíblia Sagrada. Abençoe cada um presente aqui nessa noite. Abençoe aqueles que estão do outro lado da câmera acompanhando essa aula. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no trajeto. Abençoa todo esse grupo, Pai, que venha ser cada dia crescendo mais no conhecimento da Tua Palavra. Obrigado por tudo, lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, na aula passada, aula retrasada, nós terminamos a ideia, do livro de Atos, junto com aquela ideia da introdução ao Novo Testamento. O Marcos Miranda, na aula passada, entrou aí as primeiras cartas de Paulo, e nós daremos aqui continuidade, e a nossa ideia é só um resumo central mesmo dessas cartas. Oxalá, quem sabe, na próxima, quem sabe ano que vem, nós já estamos com plano do ano que vem, de um outro modelo do Destrinchando, no sentido de trabalhar algumas matérias que julgamos ser muito necessário. Você que está nos ouvindo aí, preste bem atenção. 2018, trabalhamos com a juventude, o Destrinchando da Bíblia nesse formato de Gênesis, Apocalipse. Ano passado nós trabalhamos a mesma ideia de Gênesis, Apocalipse, e esse ano também o mesmo formato, focando na história bíblica, trazendo a cultura da época para a gente fazer esse fechamento da história bíblica. É como se fosse a introdução ao Antigo Testamento e a introdução ao Novo Testamento. Para a gente ter uma ideia, o que nós estamos fazendo até esse momento, é para a gente ter uma ideia, uma noção, uma visão ampla, da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A ideia central de cada livro, os pontos principais de cada livro. E ano que vem nós estamos com plano, nós vamos estar sempre repetindo isso, nós estamos com plano de continuar o Destrinchando a Bíblia, trazendo algumas matérias que nós julgamos ser muito necessário para o nosso conhecimento. Por exemplo, a gente ouve falar muito de Cristo, mas a gente fala muito sobre Jesus, mas dentro do contexto, nós estudamos aqui, do Antigo e Novo Testamento, Jesus sendo apresentado no Novo Testamento, através das figuras coloridas que nós já mostramos aqui nas páginas do Antigo. Jesus, a gente vê ele o tempo todo nas páginas do Antigo Testamento, mas só que de uma forma colorida, de uma forma ali dentro do tabernáculo, dentro das festas judaicas, as figuras do Antigo Testamento que representam a pessoa de Cristo. Entramos no Novo Testamento, onde Cristo agora é real. Então essa é a ideia desse formato do Destrinchando a Bíblia. Ano que vem nós pretendemos trabalhar, dividir por módulo, a ideia de trabalhar a pessoa de Cristo, depois trabalhar a pessoa do Espírito Santo, depois trabalhar a pessoa de Deus, o ser de Cristo, o ser do Espírito Santo, o ser de Deus, e assim com algumas matérias específicas, tipo heresiologia, e nós trabalharmos também a ideia de algumas doutrinas bíblicas, porque eu posso conhecer a Bíblia no sentido de uma visão geral. Eu posso ter maldade com a ideia do Pentateuco, a ideia do livros históricos, a ideia do período interbíblico, a ideia dos evangelhos, a ideia das cartas de Paulo. Eu posso ter essa ideia,
mas aprender a teologia sobre Cristo, a teologia sobre o Espírito Santo, a teologia, a hamartiologia, né? A soterologia, a ideia do pecado, a ideia da salvação. Atendemos ano que vem trazer o Destrinchando a Bíblia com esse formato, né? Pegar as principais seitas, são muitas seitas, muitas religiões, mas pegar as principais, aquelas que nós convivemos com ela na porta da nossa casa, aqui nos nossos bairros, aqui na nossa cidade, pegar essas que faz parte do nosso dia a dia, para a gente estar trabalhando. Então esse é o nosso plano para o ano que vem, e permitindo o Senhor, é como a ideia a princípio é um mês Cristologia, como se fosse 4 segunda-feira, né, para a gente ter uma visão, porque se a gente for para a gente trabalhar no formato de uma escola teológica, por exemplo, lá na teologia, Instituto Teológico Shalom, onde eu trabalhei bom tempo, são 10 segunda-feira de Cristologia, 10 segunda-feira de hamartiologia, depois mais 10 de soterologia, depois mais 10 de pneumatologia. Nós não queremos aqui entrar muito dentro da teologia, a nossa ideia é passar uma visão sobre, que eu creio que 4 segunda-feiras de 2 horas, vai ser 4 segunda-feira bem trabalhada com esse assunto, aí o outro mês sobre teontologia, a mesma coisa com heresiologia. Nós vamos trabalhar mais ou menos dentro desse formato, e eu creio que Deus vai nos abençoar, trazendo pessoas capacitadas para estar nos ajudando, amigos para estar nos ajudando, no sentido de procurar as pessoas que você gosta de qual matéria, você gosta de tratar esse assunto aqui, então você vai cuidar desse assunto para atender a expectativa daqueles que foram participar, e você é o nosso convidado. Vamos lá? Hoje nós vamos dar aqui a sequência nas cartas de Paulo, né? Nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Efésios. Eu já deixei bem claro nas aulas anteriores que a gente precisa de ter algumas percepções. Por exemplo, se você quer aprender sobre como que iniciou a igreja lá na cidade de Éfeso, eu quero saber como que iniciou a igreja lá em Éfeso, o que estava acontecendo, o que aconteceu, como que Paulo chegou lá. Então, se você quer aprender como que começou, como que iniciou tudo lá em Éfeso, você não vai ter estas respostas lendo a carta de Paulo aos Efésios. Jorginho, eu quero ver como que começou a igreja lá em Éfeso, então eu vou chegar em casa e vou estudar a carta aos Efésios. Você não vai ter essas respostas. Se você quer aprender, se você quer descobrir, se você quer entender como que começou tudo lá em Éfeso, você tem que ir para o livro de Atos. É no livro de Atos que você vai aprender como que começou a igreja de Éfeso. Nós temos um costume de falar sobre Atos, né? A igreja é baseada nos apóstolos, né? Nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Quando você lê o livro de Atos, você não vai encontrar ali os 12 apóstolos, você vai encontrar ali o apóstolo Pedro, nas suas viagens, e daqui a pouco Paulo se converte, e daqui a pouco as viagens do apóstolo Paulo. Mas a gente tem sim essa ideia, né, de ter essa ideia dos apóstolos, mas as coisas se prendem em Pedro. O livro de Atos é isso, o livro de Atos se prende no apóstolo Pedro, se prende no apóstolo Paulo. Você vê algumas coisinhas de um outro apóstolo ali, mas você não vai ver ali os 12 apóstolos, tá bom? Então, se você quer aprender sobre como que começou as cartas, é no livro de Atos. Eu quero saber como que começou a igreja lá da galáxia, né? Gálatas, Paulo escreveu aos Gálatas, como foi ensinado na aula passada. Você não vai descobrir lendo a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Se você quer aprender como que ele chegou lá e como que ele
inaugurou a igreja lá, você vai ver isso lendo o livro de Atos. Você quer saber como que começou a igreja de Tessalônica? Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Se você quer aprender como tudo isso começou, como que começou a igreja lá, o primeiro culto lá, você não vai ter essa resposta lendo as duas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Você não vai ter essa resposta. Se você quer saber como tudo começou, você vai descobrir lendo lá em Atos. É lá em Atos que você vai aprender, que você vai ver como que começou a igreja lá em Tessalonicenses, lá na cidade de Tessalônica. Ok? E a mesma coisa acontece com Filipos, né? A igreja lá de Filipenses. Então, é assim, é lendo o livro de Atos que nós aprendemos e descobrimos como que começou todas as igrejas, porque o livro de Atos traz a informação para nós das igrejas em que Paulo foi, né, trabalho missionário, viajou para ali, abriu uma igreja, viajou para outro lugar, abriu igreja. Isso a gente vai descobrindo lendo o livro de Atos. Agora, o que nós vamos aprender lendo as cartas que Paulo escreve? Nós vamos aprender o que lendo essas cartas? Paulo abriu uma igreja aqui, ele ficou alguns dias ali, ficou alguns meses ali. Por exemplo, chegou em Éfeso, ficou lá 3 anos, ele foi embora para outro lugar. A igreja ele deixou lá, a liderança firmada, preparada, deixou um obreiro cuidando daquela igreja que ele abriu. Paulo deu suporte, só que agora Paulo vai embora. Quando Paulo vai embora, passa alguns anos, aquela igreja que ele abriu lá atrás, aquela igreja que ele deixou lá obreiros cuidando, está vivendo dramas, está vivendo problemas. Alguém lá de Éfeso, Paulo, ajuda a gente aqui, porque a igreja que você deixou aqui, não está do mesmo jeito mais não, nós estamos tendo muito problema aqui. Escreve para Paulo, Paulo, o problema é esse. Aonde está Paulo? Paulo pega a sua caneta, pega o seu papel e vai responder a pergunta dos irmãos. Aí a carta chega lá para a igreja de Éfeso. Aí os irmãos da igreja de Éfeso vai lá ouvir as respostas que Paulo trouxe através de carta. A mesma coisa acontece com as outras igrejas. Paulo, nas suas viagens missionárias em Atos, ele abre a igreja lá em Corinto, depois ele vai embora. Quando ele vai embora, o pastor que ficou em Corinto, fala com ele através de carta. Paulo, a igreja que você deixou aqui, não está mais do mesmo jeito, estamos tendo esses problemas. Paulo vai e escreve uma carta, respondendo os irmãos de Corinto, auxiliando, fazendo o papel de pastor de longe, e isso vai acontecendo com as demais cartas. Aí a pergunta é o seguinte: hoje nós não temos mais ofício de apóstolos, nós não temos mais ofício de apóstolos. Jorginho, mas tem, a igreja tal, beleza, deixa manter o nome de apóstolo, não vai atrapalhar em nada. Mas o ofício de apóstolo, conforme a Bíblia, é bem diferente, né? Apóstolo tem a ver com aqueles que teve o contato com Cristo. Paulo veio depois, mas teve o contato. O apóstolo tem a ver com aquela ideia de enviar. Se fosse para aproximar a ideia de apóstolo hoje, seriam os nossos irmãos que têm um título de missionário. Vocês concordam comigo? Eles estão indo, abrindo igreja. O mais próximo seria os missionários hoje. Ok? Os mais próximos seria. Agora, Paulo abre igreja e vai para outro campo missionário. Paulo não pode voltar para ajudar os irmãos de Éfeso. Paulo não pode voltar para ajudar os irmãos da cidade de Corinto. Paulo não pode voltar para ajudar os irmãos lá de Filipos. Ele não pode voltar.
Algumas viagens ele foi, teve a oportunidade de dar uma passada rápida, fazer uma visita rápida, tomar um cafezinho rápido, mas o normal ele está sempre indo para lugares longe. Se Paulo não pode vir para dar um suporte, se Paulo não pode vir para resolver o problema da cidade de Éfeso, se Paulo não pode vir para resolver o problema da igreja de Corinto, a carta veio. A carta veio. A carta veio para os irmãos de Éfeso e resolveu o problema dos irmãos de Éfeso. A carta veio para os irmãos da igreja de Corinto e resolveu o problema dos irmãos de Corinto. E isso foi acontecendo com cartas de várias igrejas. Então, o papel de apostolado agora ficou na responsabilidade das cartas. E o que o apóstolo fazia, a carta está fazendo. Quando o obreiro de Éfeso falava assim: irmãos, amanhã não falte ninguém do culto, porque o nosso apóstolo Paulo, o nosso pastor Paulo, ele respondeu, ele tirou as nossas dúvidas com relação àquele ponto A, aquele ponto B, aquele ponto C. Então amanhã, por favor, todo mundo 19h30 aqui em ponto, porque nós vamos ler aqui a carta que Paulo mandou para nós. Aí no outro dia, os irmãos de Éfeso, todo mundo 19h30 estava lá reunido. Aí eles falaram: irmãos, a nossa dúvida no ponto A era essa. Olha o que Paulo respondeu. Aí o obreiro ia pegar a carta de Paulo e ia responder para os irmãos. Concernente à dúvida do ponto A, escuta aí. Pam, 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 pam. Agora, a dúvida do ponto B, olha o que Paulo escreveu. É essa carta que nós temos aqui hoje, chamada Carta de Éfeso. Ok? Era isso que acontecia. Então, o papel que o apóstolo fazia, agora quem faz? As cartas. As cartas fazem. Hoje, nós não temos apóstolo para fazer isso, porque nós temos aqui na nossa Bíblia todas as cartas que Paulo enviou às igrejas. Todas as cartas que Paulo enviou à igreja. A nossa igreja, ela é baseada nas doutrinas dos apóstolos. As doutrinas todas estão aqui. Então, se tem um apóstolo que nós vamos seguir, ele está aqui. Pedro está aqui. Paulo está aqui. Os outros estão aqui. Então, se tem um apóstolo em que nós devemos seguir, está aqui. A nossa igreja, as doutrinas bíblicas, todas são baseadas nos apóstolos. Paulo escreveu para a igreja naqueles dias. É a mesma carta. Eu viro para a igreja hoje, da Igreja Batista Shalom, Cidade Nobre. Irmãos, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Efésios. Nós vamos ler a carta aos Efésios para tratar de assunto da igreja hoje em 2020. Irmãos, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve primeiro aos Coríntios, para a gente tratar de assuntos que a igreja hoje em 2020 está tendo problema. Nós temos a carta hoje, para ler hoje. É a mesma carta que escreveu lá. Então, quem é o nosso apóstolo hoje? Paulo, Pedro, está aqui. Paulo pode estar aqui? Não, está muito distante, morreu, está aqui. Ele deixou escrito. É isso que ele fazia naqueles dias. Ele viajou tantos anos depois, 10 anos depois, problema naquela igreja que ele deixou lá atrás. Ele vai lá e escreve a carta. Então, essa ideia de apóstolo teve essa necessidade naqueles dias, pelo título, pelo significado, o porquê de apóstolo, com quem eles tiveram contato. Mas até eles que eram apóstolos, estava lá na outra cidade, do outro lado do mundo, a carta deles chegava. Eu não posso ir lá, eu estou preso. Mas o que eu ia falar pessoalmente lá, eu falo através da escrita. Então, está aqui a nossa base nos apóstolos. Nós precisamos de pensar assim, ok? Então, eu acho demais as pessoas se intitulam apóstolo. Deixa eu intitular apóstolo. Deixa eu intitular apóstolo. Isso não vai mudar em nada. Mas a gente tem que entender
que esse título não cabe mais, não cabe, porque ele tem o seu significado, Por exemplo, algumas cartas que nós vamos ler aqui, fala de bispos. As cartas de Paulo, vocês vão ver bispo, presbítero, diácono, pastores. É muito comum essa ideia. Isso vale para qualquer carta. Estou dando essa introdução aqui, porque depois nós vamos dar uma passada rápida nessas cartas que nós preparamos para hoje, só para a gente ter uma ideia mesmo. Vamos lá. Falar presbítero, falar bispo e falar pastor, aqui na Bíblia, é a mesma coisa. Ok? É a mesma coisa. A gente vai deparar com essa ideia de presbítero, de bispo e de pastores nas cartas de Paulo. É a mesma coisa. Mesma coisa. Apesar que, independente das igrejas hoje diferenciar para modelo eclesiástico, né? Também está tudo certinho. Diácono, presbítero, algumas igrejas têm evangelistas. Tudo ok, não tem nada de errado. Mas, biblicamente, pastor, bispo, presbítero, estão falando das mesmas pessoas. Como que é essa ideia? Qual que é a diferença? Quem era chamado de presbítero naqueles dias? Um ancião. Qual a ideia que traz um ancião? Alguém que tem maturidade. Então, não quer dizer que tinha que ser um ancião, mas a ideia de um ancião já era alguém experiente. Era alguém maduro. Um jovem não tem a mesma maturidade. Um presbítero era um ancião. Um presbítero era alguém que tinha maturidade. Então era um presbítero. Agora, o que era o bispo? O bispo era se for olhar na íntegra da raiz da palavra bispo, lá no grego, traz a ideia de supervisor. Supervisor. Ok? Então, tem essa diferença pequenininha. Presbítero, alguém maduro, um ancião. O bispo, um supervisor. Pastor, entra na mesma função que vocês vão entender agora. Só que no século II, continuou tendo a ideia de presbítero, bispo, pastor, como sempre teve. No século II, eles pegam um presbítero mais experiente no meio dos demais presbíteros, intitula ele como bispo, mas ele é um presbítero, intitula ele como bispo, porque ele ficou na organização, porque tudo tem que ter organização, porque se não tiver um líder para falar, levanta, vai ficar todo mundo sentado, né, pastor Cupertino? Se não tiver um líder para falar, senta, vai ficar todo mundo em pé, vai ficar todo mundo olhando, é para sentar ou não é? Ou é para colocar de pé ou não é? Mas se tiver alguém para falar, levanta, vai levantar todo mundo. Então é questão de organização. Então o bispo é esse líder. No caso aqui da nossa igreja Shalom, Cidade Nobre, nós temos o nosso líder, o pastor Gil. Se ele não der a ordem, o bicho vai pegar. Eu vou olhar para o pastor Cupertino vai olhar para mim. Nós temos um líder, o pastor Gil, ele dá a ordem e a gente juntamente ataca a ordem, ok? Então a ideia de bispo é essa ideia de alguém que vai supervisionar, ok? É como se fosse eu, pastor Cupertino e o pastor Gil, nós três somos presbítero, mas o pastor Gil é o bispo, ele também é presbítero, mas ele está na supervisão, amém todo mundo? Então não tem diferença, presbítero, bispo, pastor. Na Bíblia, estão falando das pessoas que estão na liderança, Aí o bispo que traz a ideia de supervisor, com o passar do tempo, esse bispo era um presbítero. Todos os presbíteros eram anciãos e pessoas maduras. Dentro dessas pessoas maduras, pegava um para organizar, chamava ele de bispo. Ou seja, mas todos estavam diante de um mesmo trabalho, na liderança de um mesmo trabalho. Então, pastor, bispo, presbítero, são as mesmas pessoas que estão na liderança, ok? Com detalhezinhos mínimos, por causa de função de um ou função de outro. E o diácono é aquele que está ali para servir, né, essas pessoas. Em que sentido? O que nós aprendemos no livro de Atos?
o diácono foram separados para cuidar de coisas específicas da igreja, para ir lá onde Paulo estava, para levar o problema. Hoje, o pastor vira para nós e fala assim: irmãos, amanhã, e na verdade amanhã nós temos uma reunião, né, pastor Cupertino? Domingo o pastor Gil falou: irmãos, terça-feira nós temos uma assembleia, nós temos uma reunião. Beleza. Eu moro aqui no Bom Jardim, rapidinho, o outro mora aqui no Cidade Nova, outro mora no Iguaçu, rapidinho, todo mundo está aqui amanhã. Agora, vamos pegar para nós. Imagina ontem, aqui na igreja, ele falando assim: irmãos, aquele problema que nós tivemos ano passado, que nós pedimos alguém, o fulano de tal, o obreiro está para viajar, para levar aqueles problemas até Paulo, a resposta já chegou. Nós estamos, já está na nossa mão a carta de Paulo. Então, terça-feira nós temos uma assembleia, nós vamos discutir sobre esse assunto. É isso que gera satisfação quando nós estamos lendo as epístolas, as cartas de Paulo. Essa maldade, ela tem que entrar nos nossos corações. Poxa vida, eu estou lendo a carta que Paulo escreve aos Coríntios. Como que essa carta chegou? Estou lendo a carta que Paulo escreve aos irmãos, a igreja de carta aos Gálatas. Como que isso aconteceu? Como que chegou Éfeso, para a carta chegar à igreja de Éfeso? Como que isso aconteceu? E assim acontece com todas as outras cartas, ok? Éfeso, Paulo estava preso em Roma, sua primeira prisão em Roma, ok? Mais de 3.000 habitantes. Éfeso, mais de 3.000 habitantes. De 300.000 habitantes, quer dizer. A cidade de Éfeso era um lugar oportuno para a expansão do Evangelho. Lugar oportuno para a expansão do Evangelho. Uma cidade estratégica. Por quê? Quando nós lemos Apocalipse, lá em Apocalipse fala sobre as igrejas da Ásia Menor. Éfeso está ali no meio, não está? Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Odisseia, está tudo ali no meio. Éfeso está ali. Só que Éfeso era o lugar central. Éfeso era um lugar que todo mundo ia para ali, todo mundo passava ali. Por quê? Primeiro, a deusa Diana, a deusa dos Efésios, estava ali, naquela cidade. Então, todas as outras cidades vizinhas, aquelas igrejas da Ásia Menor do Apocalipse, todas as outras iam comprar pão lá em Éfeso, açúcar lá em Éfeso, Coca-Cola lá em Éfeso, tudo é Éfeso, ok? É como a gente pensar nas cidadezinhas aqui, próximo do Vale do Aço, e todo mundo vir para Ipatinga. É como nós aqui em Ipatinga, que muitas coisas tem que resolver lá na capital, lá em BH, a gente vai para BH para resolver os problemas. Éfeso era essa cidade, onde todas as outras cidades pediam bênção para ela. Todo mundo tinha que vir em Éfeso. Então se tornou um ponto, uma cidade estratégica. É ali que quando nós partimos para vocês terem uma ideia aqui, Paulo faz a sua segunda viagem missionária. Na primeira ele já tinha passado aqui em Éfeso, a segunda ele já sai por aqui, na segunda que ele abre a igreja, ele passa aqui em Éfeso. Olha, onde está Éfeso? Agora, não vou ficar lendo ali não. Por que implantar uma igreja em Éfeso? Por quê? Lugar estratégico. Ele chega lá, a deusa Diana, já falei outra vez sobre isso. As pessoas vinham de fora, compravam um cordãozinho, como pingente da deusa Diana, compravam uma pulseira, com o símbolo da deusa Diana, tinha um tanto de camisa lá, feita com o símbolo da deusa Diana, só vendia camisa, vendia de tudo. A deusa Diana do tamanho disso aqui, para colocar na estante, a deusa Diana maior, a deusa Diana maior, a gosto do freguês, relógio,
relógio com o fundo do relógio, com o símbolo da deusa Diana. Aí Paulo chega e começa a pregar o evangelho. Aí pronto. Aí as pessoas que vendiam os nichos da deusa Diana se converteram. Aí a cidade estava entrando em colapso. Colapso religioso, colapso financeiro, porque aquela pessoa que vendia esses negócios, eles não acreditam mais naquilo, agora quer Jesus. Aí foi gerando aquele problemão na cidade de Éfeso. Então ali abre uma igreja, ali inicia uma igreja, aqueles 12 discípulos que não tinham o Espírito Santo, né? Paulo chega ali, fala sobre o Espírito Santo para eles, eles recebem, aí começa a igreja lá em Éfeso. Então, da mesma forma que a cidade de Éfeso era uma cidade estratégica, porque pessoas de vários lugares iam para Éfeso, então a igreja que abriu ali também se tornou uma igreja estratégica. Por quê? Quem veio lá da cidade de Laodiceia para Éfeso, ouviu Paulo pregar, aceitava Jesus, ia para Laodiceia, Laodice, o nome da cidade, e lá pregava o evangelho. Paulo não abriu igreja lá, mas quem ouviu o evangelho aqui, que aceitou Jesus, ia para lá e abria igreja. Colosso, alguém de Colosso esteve na cidade de Éfeso fazendo compra. Uai, esse cara pregando sobre quem? Aceitava Jesus, ia para Colosso, abria igreja em Colosso, mas tudo com aquele apoio através de carta. Por isso que tem as cartas, tem a carta aos Colossenses. Alguém ouviu Paulo pregar lá em Éfeso, voltou para a sua cidade de Colosso, pregou para sua família converteu, seus vizinhos converteu, abriu igreja lá. Paulo, me ajuda aqui. Você não me conhece não, mas eu levantei minha mão quando você estava pregando lá na pracinha de Éfeso. Já estou com uma galera aqui de quase 40, só que eles estão me enchendo de perguntas, o que é que eu faço? Aí Paulo vai e escreve uma carta para a igreja de Colosso, carta aos Colossenses. É assim que as coisas foram acontecendo. É assim que as coisas foram acontecendo. Então Éfeso se tornou uma cidade, uma igreja estratégica, muito mais estratégica do que a igreja de Jerusalém, que até então lá no início, né, expandiu. A igreja de Antioquia, que também se tornou uma igreja base, só que agora Éfeso se tornou mais ainda. Cidade estratégica, igreja estratégica. Porque é dali que, é de Éfeso que as pessoas ouviram o evangelho, partir para a cidade tal, partir para a cidade tal, partir para a cidade tal. Se você for ver aquelas igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor, Éfeso é o centro. Éfeso é o lugar onde tudo sai. Então, cada igreja daquela recebia a palavra. É dessa forma que as coisas foram acontecendo. Para vocês mais na frente, Filemon, existia um camarada lá que o culto acontecia na casa dele. Esse cara ouviu falar sobre Jesus. Aonde? Quando ele montou na sua caminhonete, foi lá para Éfeso fazer compra. Comprar pingente da deusa Diana para levar para sua cidade para vender no camelô. Só que ele ouviu falar sobre Jesus. Agora lá na casa dele, tem culto toda semana, na garagem da casa dele. Aí Paulo vai escrevendo essas cartas, ok? De Roma, Paulo escreve aos Efésios, enquanto estava na prisão, né? No ano 60, 61, varia muito. Cidade de Éfeso, era a maior cidade da costa oeste, é o que nós falamos, é a base, tudo centralizava em Éfeso, tudo passava por Éfeso. Antigo centro religioso, a deusa Diana, ok? A deusa Artemis ou Diana, segundo parágrafo mais embaixo, era adorada nesse suntuoso templo. Era irreconhecido, não tinha como, a grandeza do templo da deusa Diana. É lugar que todo mundo naquela época tinha que passar lá e tirar uma selfie, fazer uma selfie. O negócio chamava a atenção. Então, se todo mundo do mundo da época ia para aquele lugar, ali Paulo pregava o evangelho. Só que, né, todo mundo vinha por causa dessa deusa. Agora escuta Paulo falar assim: vou apresentar para você um Jesus que é maior do que a deusa Diana. Aí o pau quebrava. Aí para quem? Peraí, se a deusa Diana é tudo para mim, esse camarada está apresentando alguém que é maior do que a deusa Diana, deixa eu ouvir esse cara. Ouvia,
Aí a Bíblia fala em Atos, porque se você quer saber tudo o que aconteceu lá na cidade de Éfeso, não é lendo Efésio, é lendo Atos. Porque Atos você vai ver essas pessoas convertendo e a igreja abrindo, a igreja crescendo. Porque lendo a carta aos Efésios, você não vai ver nada disso. A única coisa que você vai ver lendo a carta aos Efésios é Paulo auxiliando a igreja anos depois, porque estava tendo problema lá, ok? Então você vai ver as pessoas, Paulo pregando, as pessoas vindo e os seus materiais de magias que eles aprenderam fazendo mágica, eles vinham e julgavam no pé de Paulo. Eu não quero saber desses livros mais não, eu quero é Jesus. Aí os camaradas, os patrões que ganhavam dinheiro com os funcionários que faziam tudo isso, entrou em pânico. Pô, esse cara chegou aqui, começa a pregar, eu tinha 10 funcionários que ficavam ali na porta da loja, na calçada, jogando bolinha para cima, e fazendo mágica, tirando o lencinho, saindo pombinho, e aquele negócio todo, e tal e tal. Agora os meus funcionários não querem saber de fazer isso mais não, porque eles não acreditam nisso mais. Agora não estou tendo condição de atender os pessoal. Problema para Paulo. Aí você vai entender porque Paulo foi preso na história de Éfeso, ok? Porque os caras que tinham, os grandes da cidade, esse cara chegou aqui e está causando problema. Só que o mesmo patrão que perdeu alguns funcionários, que não vai trabalhar para ele mais fazendo magias, os números de clientes na loja também, poxa vida, eu vendia aqui 10 mil reais de pingente da deusa Diana, eu vendia 10 mil reais por dia. Já é 17 horas, não deu nem 3 mil reais. Eu tinha tantos movimentos de pessoas aqui por dia, hoje não tem mais, porque as pessoas foram convertendo e foi diminuindo. Isso gerou problema, isso gerou prisão. Então é nesse formato que a gente vai entendendo o que vai acontecendo nas cartas. Propósito da carta, o vermelho aqui, ó, esse era o segredo sagrado, a que Paulo repetidas vezes se referiu na carta, a saber, que os das nações haviam de ser cordeiros e membros associados do corpo, e coparticipantes conosco da promessa, em união com Cristo, né? Ele é apóstolo dos gentios, é os gentios vindo para a igreja, né? Porque antes ficava preso aos judeus. Conclusão, todavia é preciso entender que aquele que primeiro rompeu a paz e a união universais, Satanás, o diabo, se oporá vigorosamente a todos os esforços dos cristãos de fazer a vontade de Deus. Portanto, precisam tomar a armadura completa de Deus para resistir em êxito ao diabo e aos seus demônios. Então, o diabo vai lutar mesmo. Agora, por quê? Por que tanta dificuldade com essa carta até ela chegar na nossa Bíblia do jeito que ela é hoje? Por que tantas Bíblias foram queimadas? Por que tantas versões bíblicas foram queimadas? Por que tantas pessoas morreram por causa da Bíblia? Porque o diabo sabe que a base da igreja está na doutrina dos apóstolos. Por que tanto problema com a autoria dos livros? Você vai ver o que acontece em Éfeso, o que existiu de pessoas negando a autoria de Paulo a Éfeso, negando a autoria de Paulo às outras cartas, para tentar rebaixar a grandeza da carta. Como que o diabo tem lutado quando o assunto é carta? Dentro da matéria de bibliologia, a gente estuda sobre isso. Tanto de pessoas que morreram, caminhão de Bíblia sendo queimado, só que sempre tinha uma Bíblia guardada, sempre Deus estava levantando alguém para a Bíblia expandir, até chegar ao ponto que eles não conseguiam mais queimar Bíblias. Ou seja, não dá mais, o negócio espalhou para o mundo afora. Uma pandemia de Bíblia. Então, era isso que acontecia, ok? Carta aos Filipenses. Olha, abra sua Bíblia aí em Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos,
com os bispos e diáconos. Paulo e Timóteo. Olha aqui Paulo apresentando Timóteo. Por que que em alguns casos Paulo ele apresenta Timóteo? Timóteo é um camarada que o tempo todo está com Paulo. O fato de Paulo apresentar Timóteo aqui é para trazer aquela ideia, porque amanhã Paulo não pode ir aí, mas Timóteo vai. Tem lugar aqui que Paulo teve que falar com Timóteo: amanhã cedo você viaja para tal lugar. Timóteo foi, para dar suporte àquela igreja, algumas igrejas, para pastorear. Então a ideia de Paulo, falar aqui, Paulo e Timóteo, olha a carta, eu, Paulo, e meu braço direito, Timóteo, servo de Jesus Cristo, escreve para vocês, irmãos da cidade de Filipos. Ele está sempre colocando Timóteo, para que a igreja, por exemplo, que eles não tinha avião, não tinha carro para pegar aqui em Belo Horizonte para amanhã reunir lá. Eles estavam longe, muito tempo longe. A ideia de Paulo colocar aqui o nome de Timóteo, opa, Timóteo ainda está com Paulo. E se Timóteo chegar amanhã aqui, todo mundo vai receber com convicção que é um obreiro que está lado a lado com Paulo, lá do outro lado do mundo. Então, eis a razão de Paulo estar se referindo a alguns personagens aqui, ok? Vamos ver o que nós anotamos aqui. Uma minoria questiona a autoria de Paulo aos irmãos lá de Filipos, uma minoria, ok? Mas, por exemplo, Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas, vocês não vão ter dificuldade das pessoas estarem questionando sobre a autoria. Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas, vocês não vão ver tanto questionamento, mas algumas outras cartas, eles batem muito no pé, né, de querer, não foi. É claro, se alguém pensar assim, mas e daí se não foi? Que diferença faz? A carta está aqui, mas coloca naqueles dias. Hoje, alguém falar assim, mas para mim não faz diferença nenhuma. Se alguém acha que foi, se alguém acha que não foi, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, hein? Isso é sério. Se alguém acha que não foi, e se alguém acha que foi, alguém hoje sendo negligente com esse pensamento, para mim não faz diferença nenhuma. Alguns falam que acham que não foi Paulo, outros falam que foi, para mim não faz diferença nenhuma. Para mim hoje, para você hoje, não vai não. Não vai mesmo não. Agora, e naqueles dias? E naqueles dias? E naqueles dias que as coisas estavam começando. E os irmãos estavam começando o cristianismo naqueles dias. Espera aí. Gente, vamos tomar cuidado aqui. Será que foi Paulo mesmo que escreveu? Né, Maguinho? Hoje está aqui, a igreja é baseada na doutrina dos apóstolos, hoje tudo ok. Alguém falar hoje, estou nem aí se é Paulo, se não foi, eu creio na Bíblia e ponto final. Vamos lá, gente, imagine naquele dia, o cristianismo, né, nos seus primórdios, a igreja começando, alguém está ali cheio de interrogações com relação a Jesus, com relação ao Espírito Santo, com relação a Deus, com relação à vinda de Cristo, com relação a um monte de coisa. Aí alguém traz uma carta, gente, vamos ler com cuidado, será que é de Paulo mesmo? Porque Paulo eles conheciam, eles tinham convicção de quem era Paulo, eles tinham convicção de quem era Pedro. Coloque no lugar deles naqueles dias. Alguém está lendo, eu estou lendo aqui, eu entendi, mas não sei. Imagina a reunião dos irmãos lá na mesa redonda, gente, aí, o que vocês acham? Será que é Paulo mesmo? Que para eles naquele dia fazia diferença se era Paulo. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Naqueles dias, para eles faziam diferença se era Paulo. Porque hoje, se não faz para nós, mas como que eles iam levar para a igreja, para a assembleia, amanhã, 19h30, vai levar para a assembleia, alguém levanta e fala assim, pastor Cupertino, imagina o pastor Cupertino amanhã na assembleia, trazendo a carta, qual a convicção que o senhor tem, de que é o nosso pastor Paulo que escreveu essa carta, ao pastor Cupertino? Olhando aqui,
era problema para eles. Então, ter a convicção que foi o pastor Paulo que escreveu, que a carta que fulano trouxe pegou direto de Paulo, os irmãos vão ler com alegria. Aquele pastor que passou aqui 10 anos atrás, que abriu a igreja, eu aceitei Jesus com ele pregando, eu estou agora lendo, ouvindo uma carta, que é ele mesmo que escreveu. Mas isso não foi ele. Então é isso que faz diferença. A luta do diabo em querer colocar interrogações com relação à autoria, naqueles dias, fazia muita diferença para quem ia ler e para quem ia ouvir, ok? E essa diferença é enorme. Vamos lá. Filipos era uma colônia romana, ok? Olha a importância de Filipos. Era uma colônia romana. Então, se era uma colônia romana, tudo que era comum lá no Império Romano, era comum lá em Filipos. Ok, pessoal? O cidadão romano tinha toda a moral do mundo. Por quê? Porque ele era um cidadão romano. Ele tinha todo pré-requisito. Aonde ele ia, era respeitado, porque ele era um cidadão romano. Então, a cidade de Filipos, ela tinha as mesmas importâncias, os moradores de lá. Por exemplo, quem residia em Filipos? Os aposentados do Império Romano, soldados aposentados de Roma. A família ia crescendo lá em Filipos. Então, Filipos era uma colônia romana. Então, do mesmo jeito que os cidadãos romanos tinham regalias lá no Império Romano, aqui em Filipos, eles também tinham. Então, eles eram vistos como pessoas, fulano de tal compra, fulano de tal tem isso, é porque eles tinham a mesma regalias que tinha lá no Império Romano. É bom nós entendermos isso, ok? Por que é bom nós entendermos isso? Porque se destacavam entre os outros. Todas as cidades ali, Filipos se destacava entre elas, porque ela era uma colônia romana. Por ser uma colônia romana, os soldados de Roma, os aposentados, generais aposentados, viviam nos melhores carros, seus filhos estudavam nas melhores, nós falamos aqui sobre os evangelhos, seus filhos estudavam nas melhores escolas, aonde os nossos irmãos da igreja de Filipos olhavam para esses soldados romanos e questionavam: poxa vida, nós somos crentes e padecendo dificuldade, eles nem acreditam em Jesus, tem tudo, os nossos filhos, nós estamos correndo atrás de vaga na escola estadual, os filhos deles estudam nas melhores faculdades, e eles começaram a questionar Paulo. Paulo, aí não, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, nós conhecemos um Deus todo-poderoso, mas eles lá, eles não estão nem aí com Deus, nem nunca entrou na igreja, tem de tudo. Isso faz com que Paulo manda aquele texto que todo mundo conhece: a nossa pátria não é essa, a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu, de onde virá o nosso Salvador. Então, existiam alguns motivos que fazia Paulo escrever algumas coisas. Então, esse é um dos pontos, ok? Aí, foi na cidade de Filipos que também teve problema por causa da pregação do Evangelho. E os soldados romanos andou colocando o dedo em Paulo. Foi aqui que Paulo falou assim: ei, vocês fizeram isso e isso comigo, mas eu sou cidadão romano. Quê? Eles colocaram a mão em Paulo, fizeram besteira com Paulo. Só que Paulo, ele também era cidadão romano. E o cara que é cidadão romano, ele tem todas as regalias. Aí eles fizeram besteira com Paulo. Paulo simplesmente no outro dia falou assim: olha,
vocês estão com problema. Por quê? Eu sou cidadão romano. Olha aqui os meus documentos. Olha aqui meus documentos. Os caras olharam, arregalaram o zoião, porque para tocar como eles tocaram em Paulo, eles iam ter muito problema. E Paulo falou assim, olha, vocês vão ter um problema, vocês estão com problema. Ah, por quê? Porque eu sou um cidadão romano. Aí, onde gerou todo aqueles problemas, os soldados passando aperto, e o que nós vamos arrumar agora? O que nós vamos falar agora com o general? Esse camarada é cidadão romano também, nós fizemos isso, aquilo. Tudo isso acontece ali nessa cidade de Filipos, ok? Vamos lá. Filipos foi uma cidade importante do Império Romano, considerada uma porta de entrada da Europa em relação aos visitantes provenientes da Ásia. Lá no livro de Atos, você vê Paulo tendo uma visão com um varão dizendo assim, passa a Macedônia. Ele teve essa visão, é onde ele passou e chega lá na cidade de Filipos, ok? Olha aqui, onde está Filipos? É Éfeso, né? Quando ele vai viajar aqui, ó, onde está Filipos? Ele estava por aqui, teve a visão, passa a Macedônia, Filipos. Então, tem tudo a ver também com ponto estratégico de evangelização. Não vou ler essa introdução, não. Importante polo da Macedônia, Filipos se destacava pela extração de minério e ouro. Olha bem, cidade rica, extração de minério, extração de ouro. Vai entender por que que os aposentados de Roma iam para lá, ok? É igual a chefia alta da nossa cidade, os ricos da nossa cidade, né? Aposentou, vai tudo morar no Bom Jardim, né? Bom Jardim não, Castelo, né? Paulo e a igreja de Filipos, a epístola foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. Primeira igreja fundada na Europa. Então, quando tem aquela visão de passar a Macedônia, olha o evangelho indo para a Europa, ok? Primeira igreja. Então, essa é a primeira carta, e dali muitas outras igrejas foram surgindo, ok? Filipenses na prática, escrita durante a sua prisão em Roma. Mais uma carta chamada carta em cadeia, né? Carta em prisão. Algumas cartas que Paulo escreve, ele estava preso. Alguém vai lá, visita, e lá na prisão ele escreve. Agora, é interessante nós entendermos que se Paulo tivesse solto, olha o que Deus faz. Se Deus não permitisse as prisões de Paulo, onde estariam algumas cartas? Ok, gente? Alguns lugares que Deus levou Paulo, Deus levou porque tem propósito. Deus levou porque Deus tem propósito. Por exemplo, quando João escreve Apocalipse, ele estava onde? Na ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos. Se Deus não permite João ir para a ilha de Patmos, João estaria lá na cidade de Éfeso, pastoreando. Nós falamos sobre Éfeso aqui, mas João, o mesmo João do Evangelho de João, mesmo João da epístola, 3 epístolas de João, João do Apocalipse, pastoreou Éfeso. Quando Jesus morre e fala, cuida da minha mãe, João, Maria foi para lá. Você vai acompanhar a história, porque o evangelho expandiu, as coisas saíram de Jerusalém. Então tem um monte de coisa que vai acontecendo ali. Então, se Deus não permite as prisões na vida de Paulo, olha o tanto de cartas doutrinárias, cartas ricas, que nós hoje não teríamos acesso. Deus olha para mim e para você hoje
Mas lá atrás, na época de Paulo, o que é que Deus faz? Eu vou prender Paulo. Porque vai ter um povo lá em 2020 que vai precisar de ouvir algumas coisas. E o que eles vão precisar de ouvir, Paulo só vai escrever se ele estiver preso. Porque se Paulo tivesse solto, ele não estaria escrevendo carta. Ele estaria em cada esquina pregando o evangelho. Mas aí Deus prepara outras pessoas para continuar pregando, assim como onde Paulo passava e deixava gente para isso. Aí o que Deus fazia? Eu consigo imaginar Deus fazendo assim: amanhã eu vou prender esse caboclo, porque o bicho não para, o camarada não para, todo dia acorda cedo, vai para a pracinha pregar, amanhã eu vou colocar ele na prisão, porque se ele ficar quietinho lá, ele vai escrever a carta. Eu preciso dessa carta. Tenta imaginar Deus pensando assim: eu preciso dessa carta. E Paulo é teimoso, se eu mandar ele parar, ele não vai parar. Vamos colocar ele na prisão? Tenta imaginar isso, Deus com esse pensamento. Então, Deus leva ele para a prisão, é porque na prisão, primeiro, toda prisão que ele vai, pessoas eram libertas. Então o evangelho continuou dentro das prisões. E as cartas que ele tinha que escrever. Colossenses. Antes de nós introduzirmos Colossenses, vamos lá. Colossenses é uma carta gêmeas com Efésios, ok? Nós só pulamos para Filipenses para a gente ter a sequência que está na Bíblia. Mas é muito bom você ler Efésios junto com Colossenses, porque são cartas gêmeas. Assim como é bom estudar Lucas com Atos, porque Atos é apenas uma continuação do que Lucas começou no Evangelho de Lucas. Pode ver que quem escreve Lucas é o mesmo que escreve Atos. Quem recebe o Evangelho, o camarada que recebeu a escrita de Lucas, o Evangelho de Lucas, é o mesmo camarada que recebeu o que Lucas escreveu sobre Atos. Então, assim como Lucas e Atos, assim é Efésios e Colossenses. O que é bom nós entendermos aqui? Efésios trata muito sobre a igreja. A carta mais eclesiológica, eclesia é igreja. A carta mais eclesiológica é a carta aos Efésios. O tempo todo falando de mim, o tempo todo falando de você, ok? Porque eu e você, igreja, corpo. Efésios fala sobre igreja. O tempo todo sobre a unidade da igreja, a comunhão da igreja. Paulo trata em Éfeso, com a igreja de Éfeso, daqui para baixo, do meu pescoço para baixo, corpo. Mas quando chega em Colossenses, Paulo já trata da cabeça. Paulo já trata de Cristo. Então, Colossenses e Efésios são conhecidos como são cartas, gêmeas. Uma está tratando do corpo e a outra está tratando da cabeça. Quando alguém acredita, não, foi Paulo que escreveu aos Colossenses mesmo, aí alguém vai achar dúvida, interrogações, se é Paulo que escreveu a carta aos Efésios. Se juntar Efésios com Colossenses, você vai ver como que as coisas encaixam. Efésios tratando do corpo e Colossenses tratando da cabeça. Dos 115 versículos de Efésios, 73 possui paralelo exato em Colossenses. Ok? Só para a gente ter uma ideia de Colossenses, cidade de Colosso. Olha aqui. Aqui, aquela igreja, uma das igrejas da Ásia Menor, Laodiceia, Colosso e Herápolis. Lá em Apocalipse fala, a carta, Deus tratando com a igreja de Laodiceia, tu não és quente nem morno. Olha onde está Laodiceia, e Herápolis e Colosso. Então, aqui dá para você ter uma ideia da região, Colosso, aonde Paulo escreve aos irmãos de Colosso, por isso chamada carta aos Colossenses. Colossenses é fantástica em sua cristologia.
Por quê? O tempo todo falando de Cristo. Você tendo essa ideia, gera mais satisfação nas cartas. Nós não estamos aqui, nós também não temos tempo para trabalhar aqui carta por carta, porque seríamos, pelo menos cada segunda-feira, a segunda-feira hoje nós vamos falar só sobre Efésios. Nós vamos ficar aqui as 2 horas falando só sobre Efésios. Muito resumido, muito resumido. Aí na outra segunda, Colossenses. Na outra segunda, seria muito bom, mas a nossa ideia do Destrinchando a Bíblia é trazer uma ideia geral, mas aprove a Deus num outro formato. O Destrinchando a Bíblia agora vai ser, cada segunda-feira nós vamos trabalhar uma carta, aí o aprendizado vai ser mais ainda, porque nós vamos trabalhar cada segunda-feira uma carta, mas o nosso formato até então é esse da gente trazer uma ideia geral, ok? Colossenses é fantástico em sua cristologia. Você vê a diferença na hora quando você lê a carta aos Efésios. Você vai ver toda hora falando sobre unidade, comunhão, falando de corpo, falando de mim e de você. Mas quando você parte para o lado da carta aos Colossenses, algumas pessoas julgam ser meio cansativo, tal e tal. Não, não. Ela é muito teológica, ela trata muito do assunto da cabeça, que é Cristo. Você tendo essa ideia em mente, a sua leitura de Efésios vai ser outra, e a sua leitura da carta aos Colossenses vai ser outra, ok? O grupo, Epístolas Paulinas Eclesiásticas, né? Autor Paulo, entre 58 e 62 depois de Cristo, local na prisão, provavelmente em Roma, o alvo era a igreja em Colosso, ok? Expressão-chave, Cristo, a primazia. O livro de Colossenses é um mini curso de ética, abordando todas as áreas da vida cristã. Paulo progride da vida individual ao lar e família, do trabalho à forma na qual devemos tratar os outros. O tema deste livro é suficiente de nosso Senhor Jesus Cristo, em satisfazer nossas necessidades em todas as áreas. Paulo buscou persuadir a igreja em Colossos que fugisse de falsas doutrinas que negam a divindade de Cristo. Existia pessoas ali que estavam levando para dentro da igreja falsidades sobre Cristo. Aí Paulo tem que bater contra isso aí. Então, por que Paulo em Colossenses, ele está tratando muito sobre a divindade de Cristo, sobre Cristo? Para combater os camaradas que estavam chegando lá e falando, se Cristo não é Deus não. É homem falho como eu e você. Aí Paulo, lá do outro lado do mundo, escreve uma carta para falar sobre Cristo. Agora, eu pergunto para você, por que a carta aos Colossenses, Paulo é enfático em ficar falando sobre Cristo? É porque ele teve que responder de acordo com a pergunta. Qual era a pergunta? Paulo, estamos tendo esse problema lá dentro da igreja. Está entrando pessoas lá falando isso. Então, a pergunta ela vem de acordo com a resposta. A carta veio de acordo com a resposta. E a resposta de acordo com a pergunta. Qual que era a pergunta? Os problemas que estavam entrando dentro da igreja sobre a ideia de Jesus. Esse cara não é nada, não. Vocês acreditam que ele é Deus? Isso estava bagunçando a igreja naqueles dias, a igreja de Colosso. Alguém viaja, Paulo, ajuda aí, está acontecendo isso. Ele senta, escreve e manda uma carta para os irmãos de Colosso. Quem leva a carta? Tíquico, o presbítero Tíquico. Enviado à igreja em Colosso para levar as cartas e notícias de Paulo. Ok? Onésimo serviu fielmente com Paulo antes de voltar para Colossos, a fim de se reconciliar com seu antigo mestre Filemão. Quem era Onésimo? É um cara que Paulo encontrou com ele na prisão lá. Ok? Paulo pregou para ele. Aí esse Filemão, né? Aqui ó, Onésimo, serviu fielmente a Paulo antes de voltar para Colosso. Onésimo aceitou Jesus lá onde Paulo estava preso. Olha como é que Deus vai fazendo as coisas. De onde você é? Sou lá de cidade de Colosso. Paulo, você é de Colosso?
Aí o que acontece? Paulo começa a conversar com um camarada da alta, lá de Colosso, tem um camarada aí, fiquei sabendo que ele fugiu, ele era seu escravo, mas trata dele com carinho, porque ele já abriu o coração para Jesus aqui. Filemão, um camarada, quem sabe, ouviu o evangelho lá em Éfeso, voltou para Colosso, agora o culto acontece na casa dele, ele é patrão, ele tem um escravo que fugiu, esse escravo agora está, olha onde Deus levou as coisas. O escravo agora encontra com Paulo lá na prisão, aceita Jesus, e Paulo manda, é por isso que você vai entender depois a carta ao Filemão, né? Isso é bom, nós vamos ver isso depois. Uma ideia mais ou menos da cidade de Colosso, né? Colosso era um grande centro comercial e financeiro da Ásia Menor, ok? Por isso que você vai entender algumas coisas que acontecem, quando você for ler as cartas, procura saber essa ideia de o que tinha nessa cidade. Eles viviam de quê? Principalmente aquelas igrejas da Ásia Menor, dos primeiros capítulos de Apocalipse, ok? Espera aí, vou pesquisar sobre essa região. Eles viviam de quê? Qual era o mercado de trabalho? Aí abre a sua mente para você entender sobre aquelas cartas. Colossenses na prática, qualquer religião que tenta igualar-se com a verdade, usando livros que afirmam possuir a mesma autoridade que a Bíblia, ou que combinam o esforço humano com a realização divina da salvação, deve ser evitada. Então, é o que estava acontecendo lá dentro. Alguém chegou apresentando outro livro, dizendo ser a verdade. O que acontece hoje com as seitas que nós temos por aí? Tem a Bíblia, mas apresenta um outro livro. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Qual a ideia geral que nós entendemos quando nós escrevemos, quando nós estamos lendo a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses? Por exemplo, Paulo, em suas viagens missionárias, ele abre uma igreja lá na cidade de Tessalônica. Você vai descobrir por que Tessalonicenses, por causa de Tessalônica. Tessalônica é porque tem a ver com Alexandre o Grande, né? Ele coloca o nome de alguém da família. Aí vai se tornando o nome dessa cidade. Qual é a ideia central de Tessalonicenses? Quando nós estamos lendo Tessalonicenses, primeiro, por que ele escreve? Se você quer saber como que começou a igreja em Tessalônica, vai para Atos. Agora, por que ele escreve a carta aos Tessalonicenses? Paulo estava em outro lugar. Alguém, ajuda aí. Nós estamos tendo problemas aqui. Mais uma carta que Paulo tem que escrever, né? Que carta é essa que ele tem que escrever? 1 Tessalonicenses. O que acontece, né, na carta aos Tessalonicenses? Tem um tanto de temas aqui. Vamos lá. Olha o problema quando alguém morre, por exemplo. Primeiro aqui, Paulo tem que defender o seu ministério, alguém duvidava do ministério dele, ok? No capítulo 4, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo teve que fazer algumas correções. A pessoa aceitava Jesus. Aí a mãe dele aceitava Jesus. Aí o pai dele aceitava Jesus. Sabe o que acontecia? O pai dele morria. Aí o bicho pegava. E agora? Nunca mais vou ver meu pai. Aquela esperança do pai estar vivo, ele está vivo, e Jesus vir e subir junto, né? Mas agora o pai morreu. Então, esses negócios que a gente acha que é muito simples para nós hoje, era problema sério para eles lá. Porque morreu alguém, morreu um amigo que era cristão, morreu um ente querido que era cristão, e agora? Aonde Paulo tem que falar só, aqueles que morreram em Cristo, quando Jesus vier para buscar a igreja,
os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, mas ambos estarão juntos lá. Então, se você quer entender o que leva Paulo a escrever, falar sobre isso, Paulo estava falando sobre isso porque ele apenas estava respondendo as perguntas, as dúvidas dos irmãos lá da cidade de Tessalônica. E lá eles ficaram perguntando: Paulo, e aí? Fulano morreu ontem, e agora não vou ver ele mais não? Então, vai entender porque Paulo fala sobre essa ideia da ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, ele está falando que nós também podemos ressuscitar, porque ele venceu a morte. Então, Paulo está trazendo conforto ao coração desses irmãos, que não é para ficar preocupado, porque esse irmão que morreu ontem, que eles enterraram ontem, eles vão estar juntos lá na glória. Esse é o conforto que ele estava trazendo, ok? O apóstolo Paulo fundou a igreja em Tessalônica durante sua segunda viagem missionária. Então, é na viagem missionária que a igreja deu início. Olha ali, gente. A cidade hoje conhecida como Salônica, na Europa, foi construída em 316 a.C. por Cassandro, que deu o nome de sua esposa Tessalônica. A esposa dele chamava Tessalônica, meia-irmã de Alexandre, o Grande. Ok? Olha o motivo, o nome da cidade, por que o nome dessa cidade? Tá ok? Aí também tinha um Deus lá, né? Um Deus do culto religioso deles. Olha aqui, a gente tem uma ideia aqui no mapa, gente. Ó. Sai de Jerusalém aqui, ó. Atravessou Macedônia, Filipos. Aí, ó, Tessalônica. Aqui está Tessalônica. Tranquilo? Atos 17 nos informa que a igreja era muito nova, os crentes eram recém-convertidos, eles estavam sofrendo perseguições. Além de sofrer perseguições, eles tinham dificuldade para manter a sua base cristã, eram novos convertidos, e tinha esse problema que eu falei aqui: meu irmão morreu, nunca mais vou ver ele, e Paulo tinha que tratar todos esses assuntos. Segundo Tessalonicenses, qual a ideia central de 2 Tessalonicenses, gente? Preste atenção, 1 Tessalonicenses tira a dúvida daquelas pessoas que morreram. Aí ele vai e fala que Jesus morreu, mas ressuscitou, fique tranquilo, que aquele que morreu ontem vai ressuscitar também. Vocês vão encontrar lá em cima. Agora, qual a ideia que Paulo traz sobre a segunda carta aos Tessalonicenses? Fala sobre a segunda volta dele, a ideia da ressurreição geral, quer ver, ó? Expressão-chave, dia do Senhor. Dia do Senhor, as pessoas estavam com dúvida sobre esse dia do Senhor, é o dia tão esperado. Segundo Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, são cartas escatológicas, são cartas voltadas à escatologia. Ambas estão falando sobre alguma coisa da volta de Jesus, a ressurreição de Jesus, porque as pessoas também vão ressuscitar. Aqui fala sobre dia do Senhor, esse dia do Senhor virá. Se você vai ler na segunda carta aos Tessalonicenses, você vai ver o tempo todo esse questionamento da igreja naqueles dias. Porque primeiro, o povo estava com dúvida do irmão que morreu. Aí Paulo escreveu para eles. Passa um tempo, gera dúvida sobre o dia do Senhor. Paulo escreve outra carta para eles, para resolver esse problema para eles, ok? O problema escatológico da igreja. A segunda epístola aos Tessalonicenses apresenta também o tema da segunda vinda de Jesus. Havia crentes naquela igreja que agiam como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Paulo exorta veemente os que, provavelmente usando o pretexto da imediata volta de Jesus, não queriam trabalhar. Trabalhar para quê? Jesus já voltou, agora já era. Eu vou tirar meu filho da faculdade, ficar pagando R$1.000 de faculdade, Jesus já voltou, para que estudar? E por outro lado, né, aquela ideia de
Ah, pelo que eles estão falando aí, Jesus está quase voltando. Para que eu vou gastar dinheiro com isso? Aí com isso, um tanto de cambadas à toa. Paulo estava tratando com essas cambadas à toa, que não queria trabalhar, porque, não, saí do serviço, porque falaram que Jesus voltou. É isso que acontece dentro da carta, segundo Tessalonicenses, ok? Desculpa para quem não quer trabalhar. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Por isso não varro nada. Vai que é alguém que eu conheço, né? Não vai varrer não. Do pó viemos, do pó voltaremos. Às vezes o camarada não vai varrer, não vai trabalhar, que pode varrer alguém que conhece. Apenas uma brincadeira, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo e segunda carta de Paulo a Timóteo vai ficar para a próxima aula, ok? E nós vamos ter aqui mais 2 ou 3 aulas para a gente fechar essas cartas junto com as cartas gerais, para a gente fazer a introdução ao Apocalipse, ok? Nós vamos ter uma introdução ao Apocalipse, a gente ter uma ideia sobre o Apocalipse, porque no mês de novembro, o nosso plano é nós trabalharmos aqui uma ideia sobre a escatologia, ok? Uma ideia sobre a escatologia. Nós vamos trazer aqui visões. Por que uma igreja crê desse jeito? Por que a outra igreja crê daquele jeito? Nós vamos trazer aqui visões escatológicas. Mas primeiro, antes de novembro falar sobre a escatologia no geral, nós vamos também dar uma introdução aqui sobre o livro do Apocalipse, assim como nós estamos fazendo com essas cartas aqui. Amém? Amém? Aí eu quero já deixar vocês preparados para isso, porque nós queremos fazer um assunto bem bacana sobre a escatologia, para nós fecharmos o nosso Destrinchando de 2020. Feche os teus olhos, você que está aí do outro lado aí da câmera aí, participando dessa aula, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família também, abençoe a família dos irmãos aqui presentes, e grato mais uma vez pela presença de vocês aqui. Pai querido, muito obrigado pela tua presença em nosso meio, somos gratos ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem nos abençoado, mais uma vez o Senhor tem enriquecido nossos corações com conhecimento da tua palavra. Fique conosco sempre, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Passou ali o nome dos irmãos ali, vai colocar de novo, Lucas? Está ali, ó, Maria das Graças Ferreira, minha sogra, Zilda Canedo, Josué Dias, Josiane Oliveira, Jeter e outras 12 pessoas que não colocaram o nome. Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Vá em paz e Jesus lhe abençoe.